Com a Bíblia aberta, nós não vamos ler agora o texto, mas os irmãos vão deixar de bate-pronto. Preste atenção. Eu vou falar sobre o mistério dos anjos de Deus. Eu sei que há muita confusão sobre o tema, porém, ele deve ser ensinado. E o motivo é que os anjos são nossos ajudadores na batalha espiritual. Então olha para mim, qual é o papel dos anjos de Deus e a igreja? Como são esses anjos? É bastante provável, meus irmãos, que cada um de nós tenhamos a mesma imagem mental de um anjo. Grandes, cercados de luzes, enormes e com asas brancas. Mas a realidade, escute bem, é que existe toda uma hierarquia de anjos, e cada hierarquia tem uma finalidade. Primeiro vamos entender a hierarquia dos anjos. Como é que é essa hierarquia dos anjos? Primeiro, o termo anjo na Bíblia é Melahim, mensageiros de Deus. Esse é o termo. E a hierarquia angelical começa assim, arcanjos, começa anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os arqueólogos acreditam que a figura aparente de um anjo foi encontrada há mais de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos antes de Cristo, em uma cidade chamada Nippur, e estava desenhada em uma tábua ou parede, era assim que eles passavam as suas culturas, uma figura alada. Daí entendeu que durante muito tempo criam que isso eram deuses. Provavelmente eles viram um anjo ou um anjo caído e eles desenharam isso. Anjos são mencionados na Bíblia como executores das ordens de Deus. De acordo com as Escrituras, os anjos não servem apenas a Deus, mas servem também os que servem a Deus. Nós temos também na Bíblia anjos que apareceram como formas de seres humanos. Em João 20, versículo 12, diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estavam corpos de Jesus, um à cabeceira, o outro aos pés. Agora nós temos aqui também um texto em em Judas 1, versículo 9, o aparecimento do chefe maioral, líder de todos os anjos, foi lido ontem, mas vale a pena falar de novo. O nome dele é Arcanjo Miguel, ele é o chefe dos exércitos de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então, embora as Escrituras mostram apenas denominalmente a existência de um arcanjo, é provável que exista vários arcanjos. A palavra arqui é líder, arquidiocese, arcebispo, arcanjo é líder. Então é provável que tenha outros arcanjos. A Bíblia menciona apenas a existência de um, mas os rabinos, os versados da Torá, acreditam na existência de 7 arcanjos. Eu fico com os livros da Bíblia, nunca li esses livros dos rabinos, então eles acreditam em 7. A Bíblia fala, ela não diz que não existe outros, ela menciona a existência de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Agora vamos aqui entender as hierarquias dos anjos. Eu quero que você preste bastante atenção no que você vai ver, no que você vai ouvir,
Primeira hierarquia que eu quero mencionar aqui é querubins. O vocabulário querubim encontra-se primeiro em Gênesis 3 e 24, e a sua raiz hebraica vem a palavra querubis, que significa guardador. Lembra você que Eiléu ou Lúcifer era um querubim? Os querubins ou os querubins, eles representam a classes de adoradores, tanto pela função como pela aparência de animais. Olhe bem, todos nós temos a aparência de um anjo na cabeça. Todo mundo imagina o cabelo loiro, bonito, feito a gente. Mas tem anjos de diversas maneiras. Por exemplo, você tem anjos com cara de animais, ou tem anjo que mora no sol, tem anjo de tudo que é tipo. Por exemplo, os querubins constituem uma ordem muito elevada de anjos. Quando Adão saiu, foi mandado embora do Éden, Deus colocou 2 querubins, ou um querubim, quer dizer, na entrada do jardim, com uma espada de fogo, para proteger o caminho da árvore da vida. Os querubins, eles têm aspectos variados, e podem ser, uns têm rostos de águia, outros rostos de touro, outros de leão e outros de homens. Quando C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, ele sabia o que ele estava falando. Quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, que tem o mesmo sentido das Crônicas de Nárnia, ambos sabiam o que estava falando. E tanto as Crônicas de Nárnia como O Senhor dos Anéis foi escrito em um contexto de batalha espiritual, e você falava que era do capeta. Agora você vai querer assistir, né? Esses querubins também aparecem descritos como sendo cheios de olhos. Eles possuem 4 asas. Os seres viventes da Bíblia são um tipo de querubins. Vamos ver o aspecto desses seres viventes. Eu vou colocar, nós vamos apagar as luzes, nós vamos sincronizar. A hora que eu começar a ler o texto, eu vou ler o texto bíblico, e eles vão colocar Ezequiel. Eu leio o texto e vocês põem o vídeo. O primeiro vídeo é Ezequiel 1, verso 1, 20. Ezequiel 1, verso 1 em diante. Aguenta aí, só um pouco. Ezequiel 1, verso 1. Vou ler a partir do verso 5. Calma, apaga as luzes e dá a tela inteira aí. Isso aí foi o nosso pessoal lá. Nós montamos essa animação. Ela é realmente como é descrito os chamados seres viventes da Bíblia. Eu vou começar a ler aqui e você observa a minha narração com o vídeo que você está lendo. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinham 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das suas asas, nos 4 lados. Os rostos e asas dos 4 eram assim, As suas asas encontravam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 da frente tinham faces semelhantes a homens. Do lado direito, cara de leão, do lado esquerdo, caras semelhantes às de boi, e os que ficavam atrás, caras de águia. Dessa forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam às outras. 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para a frente, para onde o Espírito Santo mandava, e não se viravam como movimentavam.
Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes, que se movimentavam de um lado para o outro. Por entre os seres viventes, do meio das chamas, saíam fortes raios e relâmpagos. Estes seres viventes moviam com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Enquanto eu os admirava, notei presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Esta, pois, era a aparência das rodas e a sua estrutura. Eis que brilhava como um berilo verde, essa é uma pedra preciosa. As 4 eram parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra. Elas tinham a capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem necessidade que se virassem enquanto andavam. As tais rodas eram altas e muito impressionantes em seu aspecto, porquanto seus aros estavam repletos de olhos ao redor. Você vê que as rodas são anjos. E quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado igualmente se movimentavam. Quando se levantavam do chão, as rodas de igual modo se elevavam. Eles seguiam a direção do Espírito e para onde ele queria. Os seres viventes seguiam e as rodas também os acompanhavam, porque o Espírito estava nas rodas. Quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando se mantinham imóveis, elas se paravam, e quando eles subiam da terra, as rodas também se levantavam do chão, e tudo isso porque o Espírito estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes havia uma cobertura, e cada ser vivente estendia sua asa ao vizinho mais próximo, com a outra das asas cobriu o rosto. Então eis que ouvi um barulho provocado por suas asas quando voavam. Faziam lembrar o rugido do mar, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um rugido estrondoso, como de um grande exército em movimento. Assim pousava e fechava as asas. Você está vendo ali? É um rio de cristal. Acima da abóbada da cobertura curva sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira, pedra azul. E bem alto, sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem. Observei que a parte superior do que parecia ser a cintura dele estava semelhante a uma espécie de metal muito brilhante, com toda a cintura estivesse cheia de fogo. A parte da cintura para baixo parecia fogo puro, e mais uma luz irradiante o cercava. O aspecto geral do seu fulgor ao seu redor lembrava ao aspecto de um arco-íris quando a chuva passa e vem o sol. Bom, o que nós estamos vendo aí são os 4 seres viventes que suportam o trono. Esse trono ali é azul, porque ele não é o trono de julgamento. O trono de julgamento é o trono branco. E quando eu falo, pode deixar a animação aí. O trono branco representa pureza e juízo. O trono em que Cristo está sentado não é um trono branco, é esse trono. É um trono da pedra de safira. E esse Cristo ali com rostos, tudo cheio de fogo, né? Essa é a imagem que nós temos no livro dito pelo profeta Ezequiel. Esses são os querubins, com 4 asas, e eles têm olhos por dentro e por fora, para contemplar a beleza do trono. E por que eles têm rodas? O trono de Deus, porque Deus se movimenta em cima desse trono, e Ele é um Deus em movimento, Ele sempre está em movimento. Você vê que as rodas nunca vão para trás. Se quer ir para o lado, ela tem um mecanismo que elas andam para o lado, andam para cá e andam para frente. Deus nunca retrocede. Então você vê que é aquela imagem que a gente tem de um tipo só de anjo, não é bem assim. Temos aqui os chamados 4 seres viventes. Fala sério, é muito bonito, né, gente? Pastor, não achei bonito, não, pastor. Bom, eu achei lindo, poderoso, grandioso. E o que é mais importante, Lúcifer era um querubim. Bom, vamos aplaudir o Senhor por isso aí. Agora,
são os serafins, os serafins. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, calma. Eu vou falar para você a descrição dos serafins. Pode lá, play. Em torno dele posicionavam serafins. Vai, dá o play. Serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Viu a diferença do outro? O outro tinha 4, esse já tem 6. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes batentes das pontas tremeram o templo, e ficaram repletos de fumaça. Travou. O vídeo travou. Então bradei: ai de mim, Senhor, que não tenho salvação. Pode deixar o vídeo, para você entender como que é um serafim. O serafim é o tipo de anjo mais esquisito que tem na Bíblia. Eles possuem 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 voam e 2 cobrem os pés. E ali é a visão de Isaías, em que o serafim ele fica em cima do trono. Você viu que o querubim fica embaixo e o serafim em cima do trono. Agora, eu tenho aí a imagem de um serafim, foto de como que é um serafim. Agora já não é mais vídeo, a foto de provavelmente como é um serafim, para você entender. Pode pôr a foto aí. É mais ou menos assim, ó. Então, são seres que você não sabe. Se você vê um serafim, você vê uma tocha de fogo. Mas basicamente o que a Bíblia sugere é aquilo ali, ó. 2 asas cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e 2 voam. Eu tenho várias fotografias minhas, aonde eu estava pregando, que apareceu. Olha lá, isso foi um culto que eu fiz. Provavelmente quando você vê um anjo de fogo, alguém diz: mas esse anjo é pequenininho. Bom, não é não. Ali é um efeito de ótica. Eu tirei a foto quase 2 metros. Eu estou na distância, você vê que ele está encostado no telão, a cabeça dele encosta no telão. Aquele telão está na altura de 3 metros de altura. Senão eu sou maior que o telão da igreja também, né, gente? Todo mundo sabe que eu não sou. Se aquilo é um anjo, não sabemos. Uma coisa que você precisa entender sobre anjos: eles aparecem para que eles querem. E anjos estão numa outra dimensão. Eles estão na 4ª dimensão. Nós estamos em 3 dimensões. Nós não vemos os anjos, porque eles estão numa dimensão superior a nós. Eles nos veem e nós não vemos os anjos. Nossa dimensão é as 3 dimensões: da altura, da profundidade e da largura. É a dimensão 3D, né? A dimensão da matéria. A 4ª dimensão é a dimensão invisível. A 5ª dimensão, você já ouviu falar? A teologia chamava isso, vai para o 5º dos infernos, já ouviu não? É porque, teologicamente falando, são 7 dimensões. A 5ª dimensão seria o inferno. Mas a 4ª dimensão é a dimensão da estática, da eletricidade, a dimensão invisível. E as dimensões são partículas fininhas. O céu é assim, as dimensões são assim. E esses anjos, eles não estão aí, esses aqui, não recebem ordens nossas. Eles não estão aí ao nosso serviço. Eles estão ao serviço de Deus. Agora, eu acho que tem uma definição hebraica aí, por favor, põe para mim. Presta atenção. Vamos ver um negócio aqui. Quem são os serafins? Vamos ler o texto de Isaías. Calma, dedinho nervoso. No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias vai morrer, mas alguém aqui hoje também. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Agora nós temos ali qual palavra no verso 2? Serafins. Agora diminuir a tela, eu tenho que dar o significado do termo serafim. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Vamos ler o que é um serafim em hebraico. A palavra é saraf, e significa o quê? Vamos ler? Serpente abrasadora, serpente venenosa por causa do veneno e do efeito da queimação. Serafim, seres majestosos com mãos humanas a serviço de Deus. Aquelas serpentes que foram liberadas no deserto para matar o povo eram o quê? Serafins. Um serafim, não briga comigo, irmão, é a Bíblia. O que é um serafim? Uma serpente venenosa. Talvez seja por isso que ele esconde o rosto, né? Eles nunca mostram o rosto. Pelo menos é o que a Bíblia Sagrada nos mostra. Então você fala assim: nossa, esses anjos são tudo bonito, não sei o quê. Eu acho que um serafim é bonito. É que a gente, quando fala de serpente, você imagina esse bicho rastejando. Mas todos os seres foram feitos por Deus com uma missão. Eu não sei se você sabe, aqui vai um dado científico para você: todo o universo emite som. Quem sabe disso? Você não sabia que o universo emite som? Por exemplo, todo o planeta, toda estrela, todo o universo emite um som. Por exemplo, uma estrela de nêutron. O Fantástico fez uma matéria esses dias com os sons do universo. Vai lá no YouTube depois, pega a matéria do Fantástico. Uma estrela de nêutron, ela tem um som como de uma bateria. O som do Sol, por exemplo, é um som grave assim, parece uma trombeta. A Terra tem sons maravilhosos. Então, ao som da Terra, parece que tem um delayzinho assim. Aí vem lá longe baleia, aí vê pássaros. Sons que o universo emite. Todas as estrelas emitem um som. Todas as estrelas emitem uma nota. Todos os planetas têm um som. Pense o seguinte: um cientista pegou os sons do universo e jogou dentro de uma mesa de som e começou a misturar as notas dos sons. Falou: vou fazer uma música só com instrumentos do universo. Então você tem planetas, por exemplo, Saturno tem som de violino. O Sol tem som de metais. As estrelas de nêutron têm som de bateria. Então ele pegou o som de 16 astros e fez uma música só com os sons do universo. Agora imagina, para ele fazer isso, ele teve que pegar os sons e misturar no estúdio. Deus ouve tudo junto e misturar. O universo todo, uma grande orquestra para Deus, e as vozes são dos anjos. E você pensa que canta bem, está arrebentando. O que é? Do som? Põe aí. Eu quero vibração agora. Isso é bonito. Vamos ver, esses meninos não querem ganhar mais presente. Eles acharam o som do universo ali, rapaz. Por que você precisa entender? Porque a igreja, ela precisa ter a compreensão da realidade espiritual. Nós somos o mundo mais simples do universo. O nosso mundo constitui 0,3%. Todo o universo em 4%. E a tela? O som eu estou ouvindo, agora da tela. Esse é o som do... Explica. Do universo. Esse é o som que tem o espaço. Esse é o som de algum planeta. Gente, vocês estão ouvindo? Isso aí é o telescópio roubo que pegou, ó. Estão ouvindo as baleias? Põe de novo. Gente, que coisa maravilhosa.
O universo está adorando a Deus 24 horas, por toda a eternidade. Põe de novo esse meu som. Você ouve o som das baleias, aí quando o telescópio aponta para um outro planeta, isso aí eles misturaram o som. Esse som mais grave é o do Sol. Vocês estão ouvindo pássaros? Tem baleias. É maravilhoso o nosso Deus, é ou não é, gente? Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Vai isso, vai dar isso. Para concluir aqui agora para você, os anjos e o seu serviço para nós. O universo inteiro é cercado de anjos. São incontáveis. A Bíblia diz em Hebreus 1, versículo 14: não são todos esses espíritos ministradores? Qual o trabalho dos anjos? Enviados para servir a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Qual é o papel dos anjos? Tem anjo trabalhando com você agora, irmão. Diga glória a Deus. Então os anjos trabalham para Deus e Deus ordena trabalhar para os salvos. Quantos anjos existem? Apocalipse 5, versículo 11 diz assim: olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, porque os seres viventes fazem parte do trono, e dos anciãos, e o número desses anjos era milhares, de milhões, incontáveis. Não dá para contar quantos anjos existem, são incontáveis. Os anjos são superiores, agora escute isso, eles são superiores aos seres humanos. Nós não damos ordem para anjo, não temos essa intimidade toda que muita gente pensa que tem com anjo. Anjo não trabalha porque eu quero que ele trabalhe, anjo não faz o que eu quero que ele faça, anjo faz o que Deus manda. Veja, Salmos 8, verso 4 e 5: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menores que os anjos o fizestes, e de glória coroaste. Você viu? Nós somos menores que os anjos. Nós não somos superiores aos anjos. Se eu fui na igreja aí, o pastor mandando em anjo. Anjo, a igreja quer vai ser besta, rapaz. Quem somos nós? O texto está literalmente dizendo: quem é você? O Senhor nos fez menores que os anjos, mas a Bíblia diz que na eternidade nós seremos semelhantes aos anjos, iguais aos anjos. Provavelmente vamos voar também. Bom, vai uma tese de sala de aula, não tem como provar. Se nós seremos como os anjos, um dia fomos, porque se vamos voltar ao original, um dia fomos como os anjos. Bom, se pensar nisso, né? Interessante. Em quarto lugar, os anjos podem aparecer em forma de seres humanos. Gente, agora esse texto eu quero que você leia. Põe para mim Hebreus 13, verso 2. Tem gente que não percebe isso. Anjo pode aparecer em forma de ser humano. Não esqueçam de praticar o quê? A hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns eu não gosto muito de falar de experiência
experiências, porque experiência deixa o povo fanático. E se tem uma coisa que eu não gosto é de crente fanático. Mas eu tenho muitas experiências. Mas eu já sou um tipo de pregador de batalha espiritual, meio com um pezinho no chão. Mas eu tenho uma experiência para contar. Tem muitas, mas essa é fantástica. Quando éramos bem pequenos, antes da minha mãe abandonar a gente, entrar dentro do caminhão e fugir com o homem ir embora e deixar a gente no chão da casa, morávamos numa chácara a 40 quilômetros de Goiânia. Éramos já criança, foi naquela chácara que a minha mãe conta que foi lá que eu fui curado do autismo. E ela gravou esse testemunho, está na internet aí, que até os 7 anos eu não falava, até os 7 anos eu não me comunicava, andava com uma caneta assim, ó. Aí um dia ela chegou na chácara, eu estava caído no chão com a caneta atravessada no céu da boca. Esse testemunho também está na internet, que ela pediu para gravar. Ela nunca quis contar, por isso que eu nunca falei. Eu era criança, eu não lembrava. Ela que tinha que contar. E ela falou, vem cá que eu vou contar como que foi essa história. E aí o Senhor me curou. Eu voltei à vida e fui completamente curado e passei a falar depois disso. E eu me lembro de uma história. O meu pai, ele tinha aquele costume religioso antigo, tipo assim, ó, crente que é crente passa fome. Um dia meu pai com 5 filhos, o irmão deu uma belina azul para ele. Na época era carrão. Ele queria expulsar o demônio do irmão, porque o irmão deu um carro para ele. Se Deus me fez andar a pé com os meus filhos, eu vou andar. Oh Jesus. E passava fome e agradecia a Deus. E meu pai e minha mãe não estavam em casa. Buzinou lá na porteira um carro. Claro que foi um carro. E eu lembro até hoje, que não saiu da minha cabeça, era um Gol cinza, barulhinho de Fusca. Abrimos a porteira, aquele Gol estava atolado de comida e uma coisa arada, 2 homens dentro do carro. Chegaram e falaram, aqui é a casa do seu Aparício? Meu irmão mais velho disse, sim, aqui mesmo. Viemos deixar uma encomenda. Eles desceram do carro e começaram a dar brinquedo para você, porque eu acho que Deus entende que brinquedo para criança é necessidade. E deu um monte de brinquedo para a gente. E depois desceu do carro um monte de comida, bolachas e muita coisa que daria para 6 meses. E foi descarregando o carro e tudo. E você vê o cuidado, eles deram um brinquedo para cada um para não dar briga. Isso é seu, isso é seu. Foram embora. Quando meu pai chegou com a minha mãe, que é isso? Uai, o moço chegou aqui e falou que o senhor que mandou. Eu não mandei nada, nem dinheiro eu tenho. Quem deixou esse negócio? Com os 2 moços, meu pai saiu pelas redondezas perguntando dos moços, foi no supermercado, ninguém comprou nada até hoje, até que me prove o contrário. Eu tenho certeza que eram 2 anjos. A minha mãe conta que aparecia dinheiro embaixo dos potes. Antigamente aqueles potes de arroz, de feijão, do lado do outro, as mulheres escondiam dinheiro embaixo daqueles potes. A minha mãe conta que ela orava a Deus e às vezes ela levantava o pote, e às vezes estava lá dinheiro. Uma vez, meu pai estava pregando na cidade do interior de Goiás chamada Americana do Brasil. Ele armou uma tenda e ele trabalhava nas cruzadas de Bernard Johnson, evangelista americano, e essa cruzada ele estava fazendo. E naquela tenda, o pau quebrando, ele demônio de sair, milagre acontecendo. Um camarada entrou dentro da tenda, mirou meu pai, pegou meu pai tem 1,5 metro de altura. Ele levantou meu pai assim, ó, foi levantando assim, ele ficou com as perninhas assim, balangando assim. E o meu pai foi ficando roxo, sangue de Jesus tem poder. E o cara foi levantando, vou te matar, cara endemoniado. Nunca um demônio encostou a mão em mim, para falar que nunca. Uma vez eu estava noivo, antes de pregar, eu ia pregar em Joinville, eu dei uns beijos assim mais quentes na minha noiva, e fui expulsar um demônio, o demônio não queria sair. Eu acho que eu estava na carne aquele dia, e aquele demônio não saía, eu tinha dado uns beijos assim, vai aquele que você sai carinha, e eu fui expulsar e o demônio não saía, ele puxou pela gravata, eu comecei a morrer. A única coisa que veio na minha cabeça, meu Deus, foi aquele beijo de língua que eu dei, meu pai, me perdoa, meu Deus. Olha que eu pedi perdão, o bicho me soltou. Falei, agora você me paga, seu Johnny.
Você pensa, vai brincando com o bicho, você vê. Foi mais engraçada que tem no Ministério da Libertação é quando ele entrega os podres dos carnal. Entrega tudo. Lá na igreja eu tenho uns ovelhas, quando caem os demônios, eles dão uma disfarçada. Finge que não é com eles. Eu sei onde isso para. Aí esse cara levantou meu pai. Daqui um pouco aconteceu uma tragédia. O cara estava com meu pai erguido assim, caiu de uma vez no chão, e começou a tremer. Veio algo, acontecia e jogava o cara para o alto assim, pá! Ele ia para cima e voltava, pá! E jogava e pá! O cara se arrebentou inteiro. Chegou a polícia. Foi um pastor que era missionário, todo mundo para a delegacia, os filhos do pastor, esposa do pastor, todo mundo preso, os crentes. Delegacia, cidade menor que Naviraí. O cara foi para o hospital, todo quebrado, o cara enorme. O delegado chega para o meu pai e fala assim: o senhor está preso, você sabe por quê? O senhor espancou o camarada. Meu pai falou: o quê? O cara está lá com a clavícula quebrada, o osso do outro braço quebrado, 3 costelas quebradas. O senhor espancou ele diante dos olhos de todo mundo. Imagina! Não fiz nada, não, olha o meu tamanho, o tamanho do cara. Não tem importância. O senhor sabia que arte marcial é arma branca. O meu pai era o menor do pastor, bem magrinho. Aí o meu pai começou a rir. Meu pai abriu a Bíblia e falou assim: ô seu delegado, posso falar um negócio pro senhor? Vou contar para o senhor o que aconteceu. Aquele homem entrou lá para me matar e estava me matando. E veio uma mão por baixo. Os irmãos mais espirituais viram certinho. Uma mão que pegava ele aqui, ó, e jogava ele como um boneco para cima, assim, pá, e caía. Quando ele caía, jogava e pá. Aí o delegado começou a regalar o olho. Meu pai falou assim: eu vou ler para o senhor o que aconteceu na tenda hoje. Está escrito aqui, ó: ao anjo do Senhor é dado ordem ao nosso respeito. O delegado esticou pessoas. O que isso significa? Significa que o que aconteceu na tenda hoje foi um anjo. Ele tentou me matar, ele ia me matar, e um anjo do Senhor jogou ele para cima e me protegeu. O delegado levantou e falou: suma daqui, vocês todos, suma, porque antes que esse anjo apareça, suma daqui vocês, seus crentes. Essa é uma das histórias que a gente vê. No meu batismo, minha mãe tem a foto, meu pai também tem uma, igualzinha. Eu desci e fui batizado aos 12 anos. À direita apareceu um leão. Leão? Dentro da cidade? Bem na foto. Você vê um leão, como se fosse na África. Enorme um leão. Em cima de uma pedra. Por que as fotos e filmagens pegam essas coisas? Porque elas captam a 4ª dimensão. Veja, a foto não cria imagem, a televisão não cria imagem, elas apenas captam a imagem da 4ª dimensão. Os anjos, eles são ordenados por Deus para trabalhar. Jesus disse assim: olha, ninguém me entregou a você, Pilatos, eu me entreguei a você, porque se eu quisesse, eu ordenaria e viria 10.000 anjos, mas eu não quero. Nós precisamos fazer uso desses anjos na batalha espiritual. Eu tive uma experiência de batalha espiritual há 2 semanas. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Como Paulo disse, assim são as experiências espirituais. Eu levantei da cama, como eu disse, não sei se acordado ou dormindo, a gente nunca sabe, aquele subconsciente. Quando eu levantei, veio um anjo do diabo, anjo caído. E a diferença de um anjo caído para um anjo de Deus é só a luz. Eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Um anjo caído, ele é igualzinho um anjo do céu, só que não tem luz. E ele veio parar na minha frente, enorme. E eu olhei, gente, quando esse anjo do inferno parou na minha frente, na mesma rapidez que ele veio um anjo de Deus, e pá, parou entre mim e ele. E o anjo do Senhor, que estava entre mim e aquele anjo do diabo, disse assim: clama o sangue, é sua arma de defesa. Clame o nome, é sua arma de ataque. E ele dizia: chama o sangue, com o sangue você se defende, com o nome você ataca. Com o sangue você se defende, com o nome você ataca. O sangue é arma de defesa, o nome é arma de ataque.
Isso é muito poderoso. Os anjos são nossos parceiros na batalha. É tremendo. Quem é o líder desses anjos? Cristo está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo sujeitado os anjos e todas as autoridades e potestades. O líder dos anjos é o próprio Cristo. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis as criancinhas, não maltrateis as criancinhas, pois vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está falando? Os anjos são vingadores de maldades que fazem para crianças. Agora você ficou com medo, né? Você fica judiando seu sobrinho escondido da sua irmã, seu irmão. Agora eu vou te dar uma bênção. Vai guardando aí, você não está sozinho. Lembra que eu falei ontem? Salmo 91, 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Espera lá, volta no verso 10. Eu quero que você leia isso mais forte, em tom de guerra. 1, 2, 3, valendo. Nenhum mal porque aos seus anjos agora você vai olhar isso olhando para o seu irmão e falando alto. Vai lá, desde o início, vai lá, leia falando para ele, vai lá. Mãos do louvor. Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 103, verso 20 e 21. Os irmãos do louvor. Salmo 103, verso 20 e 21. Irmão, é bíblico você sair de casa, Senhor, envia teus anjos. Tem alguém lá, Senhor, põe teus anjos. Você vai dormir, Senhor, põe teus anjos. Você precisa aprender a usar suas armas espirituais. E os anjos guerreiam com a gente. São armas nossas. Diga amém. Olha esse texto, vamos ler em voz alta, vai lá. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Os anjos são o quê? Tropa de elite. É o bombe do céu. O que você leu? Forças poderosas de elite. E você está com medo, rapaz. Crente é um bicho besta de um tanto. É muito besta, é o tal do crente, porque ele tem um exército. Um exército de anjos ao lado dele. Ele fica com medo, ele tem depressão. Pai do céu, que fé é essa que você não tem? Antigamente eu cantava assim, ó: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, o que mais? Deus ouve e responde e dá tudo certo. O que você faz? Vai dar tudo certo. Mais alto, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. O mais alto que você puder. Vai dar tudo certo. Hoje é noite de milagre na sua casa.
vai dar tudo certo, porque eu já coloquei, minha fé em ação, e deu tudo certo, Ó, a igreja pode se valer do serviço dos anjos, porém a igreja não pode cultuar anjo, a igreja não manda em anjo, a igreja não brinca com anjo, a igreja não faz piadinha com anjo, a igreja não brinca com coisa nenhuma. Quando eu for pedir ao Senhor o auxílio de um anjo, eu devo fazer isso com muita humildade, porque é Ele que dá ordem aos seus anjos. Tu vai viajar? Põe teus anjos, Senhor. Eu vou do meio do ar. Então quando eu entro dentro do avião, o Senhor sabe aqueles querubim, aqueles de 6 asas, de 4 asas, que o seu trono está em cima? Põe uns assim embaixo desse avião no teu. Nós vamos usar hoje aqui o serviço dos anjos do Senhor, com muita humildade. Eu vou pedir que o Senhor envie um exército de anjos para começar a desfazer todo o mal que está na sua casa. São coisas espirituais, eu não vejo quais são, mas os anjos sabem. Aonde tiver um demônio, eles vão lá buscar. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Vamos preparar para isso. Você não precisa saber como orar, você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Vamos cantar com fé. Os irmãos da intercessão já podem ver aqui, os irmãos que estão na libertação, bradando em fervor ou sussurrando em